Muito bem, eu sou o professor Ramsés Magno, professor de História. A convite do professor João, estamos aqui por uma educação militante, preocupada com a educação de vocês. E eu me proponho aqui nessa pequena videoaula trabalhar com vocês a sociedade açucareira, tá? A economia e a sociedade açucareira. E aí, para começo de conversa, claro que a gente vai falar de forma mais resumida, mas aquilo que vocês precisarem, vocês podem mandar as perguntas, tá, para o canal, e à medida que a gente for vendo essas perguntas no canal, a gente vai tentando responder para vocês, tá bom? Então, para começar, quero mostrar aqui, né, a imagem principal. Então, observem aí que nós temos um engenho, tá? Na verdade, essa parte que vocês estão vendo, a gente chama de moenda, movimentada por gado. Observe que nós temos aqui dois grandes braços movimentados pelos bois, esses dois grandes braços, e aí eles se mexem e movimentam um sistema de engrenagem com três grandes pedras, chamadas pedras-mó, que vão moer a cana para tirar a garapa, que é o símbolo aí da produção de açúcar. Ok? Então, vamos aí avançar com o conteúdo. Tá bom? Repetindo, eu sou o Ramsés Magno. Vamos lá. Sobre a economia açucareira, o que nós temos que saber? Observem aqui que nós temos 4 cores diferentes de açúcar. Então, o açúcar não é como hoje, a gente imagina ele branquinho, né? Claro que quem tem um pouco mais de costume para ir ao supermercado ou ao comércio vai ver que em algumas feiras, alguns supermercados, nós temos variações nas cores, nos tons. Naquela época, a variação ia muito em razão do processo, de como ele era feito. Quando ele era colocado para secar, a parte que ficava embaixo concentrava, ficava mais escura, a parte do meio mais clara e a parte de cima bem mais clarinha. Depois que secava, que você colocava ele em pé, aí você separava essas 3 partes, eles chamavam de caras ou faces, né, do açúcar, e eles encaixotavam de acordo com a cor. Então, a caixa que fica com o mais clarinho, a caixa que só tem o açúcar mais escuro, outra caixa com açúcar do médio, e aí eles iam fazer esse transporte, tá bom? A economia do açúcar ele foi o ciclo mais rendoso do período colonial. O que vocês têm que entender sobre isso? Muita gente pensa que o ouro deu mais lucro. Não. O ouro brasileiro deu muito lucro, porém o açúcar foi quem mais deu lucro, foi o açúcar. Durante o período colonial foi o produto que mais deu lucro. Mesmo quando houve o período do ouro, ainda assim as pessoas continuaram produzindo açúcar. Agora, quais seriam as razões da opção pelo açúcar? Tá? Antes de qualquer coisa, eu ia esquecendo de falar, a palavra ciclo aqui, que se vocês estão vendo, ela está entre aspas porque, vamos explicar para vocês aí. Entendam o seguinte, o que acontece? Tem gente que não concorda mais com a ideia que existe um ciclo econômico, tá? Que existem apenas momentos em que se tem um produto em destaque. Por que não ciclo? Porque ciclo dá aquela ideia de continuidade e equilíbrio constante, então nunca há mudança, né? E não é o que acontece, o açúcar, hora ele sobe, hora ele desce. Então essa história do açúcar subir, descer, uma época mantém uma constância, depois sobe, desce de novo, em crise. Então não pode ser ciclo, por isso alguns autores questionam isso. Isso é uma explicaçãozinha básica, tem muito mais que isso, mas o tempo não permite. Então, continuando, por que a gente vai optar pelo açúcar? Por que os portugueses optaram pelo açúcar? Então, primeiro ponto, aparentemente não havia metais preciosos na América, vocês vão lembrar que só vem a história do pau-brasil, não dava o lucro necessário que Portugal queria. Tá? Portugal já tinha uma certa experiência nas suas ilhas no Oceano Atlântico, então no arquipélago de Açores, Cabo Verde, Madeira, nessas ilhas todas. Então essa história não é criada aqui, já vem de lá. Tá? Acredita-se que o açúcar foi produzido inicialmente pelos árabes, aquela coisa toda. É muito complicada a origem efetiva dele, mas o importante é entender que Portugal já tinha uma certa experiência. Outro ponto importante, esse produto era muito aceito na Europa. Imagine que você ia adoçar as coisas, né? Ou com mel, ou com uma fruta doce para adoçar uma outra coisa. É meio complicado. Então, é um produto que teve bastante aceitação na Europa. Havia disponibilidade de capitais. O que é isso? Tá? Havia os metais preciosos, sobretudo os metais preciosos que vinham aí da Espanha. Tá bom? É uma questão interessante aí também a ser retratada. Tá? Por fim, na região do litoral nordestino, nós temos o clima quente e úmido e o solo favorável, que é o solo de Massapê, que é um solo, tá, mais argiloso, é ótimo, né, excelente para a produção de cana-de-açúcar. Então aqui nós temos essa primeira entrada do material. Vamos avançar agora para que aspecto? Tá? O aspecto da chamada agromanufatura do açúcar. O primeiro ponto que vocês têm que entender é que quando você fala agromanufatura, vocês têm que entender que agro vem de agricultura, certo? Porque eles vão cultivar a cana-de-açúcar. E a manufatura, que é o processo da transformação da cana-de-açúcar em açúcar. Então, é um processo que leva essas duas etapas, tá bom?
Outro ponto importante é entender a palavra engenho. Então, ela aparece duas vezes. Ela aparece engenho como unidade social, a fazenda inteira, que é essa aqui, e com uma parte do maquinário, tá bom? Então, quando falar engenho, fazenda, unidade social, vocês têm que entender que é a parte que tem a casa grande, onde fica o senhor, sua família, os escravos domésticos, né? As cozinheiras, as amas, o moleque de recado e outros grupos de escravos que convivem na casa grande. Nós temos os escravos, chamados escravos do eito, tá? Se em cima nós temos os domésticos aqui do eito. Do eito são aqueles que vão para a lavoura, que vão trabalhar na cana-de-açúcar, vão trabalhar no engenho. Nós temos ainda dentro de um engenho, tá? Como da fazenda, nós temos a capela. Todo engenho decente tinha sua capela e ela ajudava muito no controle ideológico, convencer os escravos a aceitar a condição de escravo, tudo isso, tá bom? E por fim, nós temos o engenho como unidade de produção, a parte do maquinário, que ela tem aqui a moenda, a caldeira e a casa de pulgar. O canavial eu coloquei aqui como etapa, mas entendam que nem todos os engenhos tinham canavial. Na verdade, muito engenho tinha só os engenhos, tá? E só as máquinas, o equipamento, essa estrutura, e as pessoas arrendavam as máquinas, quando ela pegava sua cana, levavam para lá, e ao levarem para lá, ela é transformada em açúcar, e aí eles pagavam com parte da produção. Então, muito engenho não tinha nem a parte do canavial. Então, aqui tem uma imagem um pouco representativa sobre isso. Como vocês estão vendo aí, a casa grande, vocês estão vendo essas casas agregadas aí, não é bem a senzala, viu, gente? Aí, às vezes, o escravo doméstico morava nessas casas mais agregadas, tá bom? Às vezes tinha, sim, as senzalas próximas, às vezes as senzalas eram mais distantes, para dar um pouco mais de segurança para o senhor. Aí, lá atrás, vocês estão vendo que tem uma capela, certo? E nós temos aqui uma casa aqui no fundo, e essa casa, se vocês estão vendo, ela tem uma roda aqui, provavelmente aqui é o rio, então ela tem uma roda d'água para movimentar o engenho, então tem um engenho que é movimentado por tração animal e um engenho movimentado por roda d'água. Professor, em pessoas, os negros não movimentavam o engenho, só se a produção for menorzinha, uma máquina menor, porque eles gastavam muito, era muito caro você gastar, né? O dono do escravo ele não queria fazer que o escravo dele trabalhasse fazendo muita força para não se desgastar demais. E aí era um serviço que geralmente eram feitos por animais, ou roda d'água, catavento, aquela coisa toda. Tá bom? Então nota aqui a fumaça saindo, que já era a última etapa, a casa de pulgar. Falando um pouquinho sobre isso, a gente então tem a moenda, que é o local de extração da garapa, o cabo de cana, onde ia ser, né, prensada a cana e aí esmagada a cana para poder retirar a garapa. Notem que aqui nessa imagem vocês estão vendo que ele está aqui trabalhando, o pessoal trazendo em carros de boi a cana, né? Então a cana de açúcar muitas vezes de onde ela ia até os engenhos, ela ia em carros de boi. O escravo cortava, mas quem carregava, quando a distância era muito grande, eram carros de boi. Esses carros de boi eram feitos todos de madeira, tá bom? Ainda nessa questão do engenho e unidade de produção, nós temos a caldeira. Lembrem que as fornalhas era o local onde eles, né, pegavam a garapa e cozinhavam até chegar ao ponto ideal para virar a cana de açúcar, para a cana de açúcar se tornar o açúcar. Nessa etapa aqui, é uma etapa que tem que saber o ponto certo de tirar para não estragar a produção. Nós temos a casa de pulgar, que é quando o pão fica secando. Nessa imagem aqui, junto com as caldeiras aqui, eu tenho a casa de pulgar, que tem uns pães aqui. Ó. A ideia do pão de açúcar vem disso aqui, o morro do pão de açúcar no Rio de Janeiro. É porque o pão era colocado para secar, depois que secava, quando você ia tirar da caixa, ele ficava em pé, quando tu tirava, ele ficava aquele morro. Tá? Lembrando, como eu disse lá no começo, que a parte de cima, depois de seca, que botou em pé, a parte de cima é que estava embaixo. É a parte que concentra mais, o açúcar era mais escuro, valia menos. A parte lá de cima, né, que é a parte que ficava em cima, que quando vira vai para baixo, essa parte de baixo ela custava um preço mais elevado no mercado, né, internacional, que era mais claro. Tá bom? Então a casa de pulgar onde ficava descansando aí. Certo? E aí, ó, se liga. Os maiores beneficiados com o nosso açúcar acabaram sendo os holandeses, certo? Você me perguntar, professor, por quê? Vamos explicar. Financiar, gente, era emprestar o dinheiro. Portugal não tinha recursos, Portugal teve que pedir dinheiro emprestado, e esse dinheiro acabou sendo pedido emprestado na Holanda. Curiosamente, os holandeses que vão bancar isso, muitos eram judeus que haviam sido expulsos de Portugal nesse processo de reforma e contra-reforma. Então, quando Portugal precisou de recursos, teve que buscar na Holanda. Refinar, porque eles que de fato refinavam o produto, vocês sabem que refino do produto torna mais valioso. E por fim, eles dominavam muitas rotas de comércio, e a partir dessas rotas de comércio eles faziam a distribuição do produto. Então foram os holandeses os que mais lucraram com o nosso açúcar. Bom, não é à toa
que depois eles vão invadir o Brasil, a região de Pernambuco, ao perder o controle do comércio durante a União Ibérica. Então vai haver as invasões holandesas no Brasil. O resumo, porque não dá tempo de explicar aqui, porque é um outro conteúdo de invasões estrangeiras, é que Portugal vai... O que foi a União Ibérica? Houve um momento em que o rei de Portugal morreu e o trono de Portugal foi ocupado pelo rei da Espanha. A partir daí, o rei da Espanha passa a ser rei também de Portugal, e Portugal e suas colônias vão herdar também os conflitos da Espanha. Como a Holanda lutava para se libertar do domínio espanhol, a Holanda foi proibida pela Espanha de comercializar com as colônias portuguesas. E aí ela foi proibida de comercializar com o Brasil. Ela vai montar companhias de comércio, vai invadir terras portuguesas no Oriente, nas chamadas Índias Orientais, e terras na América, chamadas Índias Ocidentais. Tá bom? E o período de destaque se dá com a figura do famoso Maurício de Nassau, certo? Que é o grande governante holandês. A gente diz até que ele é um déspota esclarecido, tá, à frente do tempo, ou um precursor desse movimento aí de déspotas esclarecidos. Seguindo, o declínio da economia açucareira, o que a gente precisa? Eu preciso que vocês entendam que vai haver uma crise de mercado na Europa fruto de algumas coisas. A primeira delas, vai haver um conflito chamado de Guerra dos 30 Anos. O mais importante é vocês saberem que esse conflito talvez tenha sido aí a Primeira Guerra Mundial de verdade, houve muitos conflitos entre muitas nações, o que dificultou a renovação de acordos, as relações entre as nações, e aí complicou a economia do período, tá bom? O resumo seria um pouquinho disso. Redução da entrada de metais preciosos, oriundos da América Espanhola. Vocês têm que lembrar que o ouro não nasce em árvore, então o ouro da Espanha começa a acabar, e aí quanto menos ouro circulando na Europa, maior é o preço do ouro, ele passa a valer mais, certo? Mas dificulta também as relações comerciais, porque ele está menos à disposição, então isso atrapalhou um pouquinho o comércio. Concorrência com o açúcar holandês. A Holanda, depois que esteve aqui, tá? Lembrando que ela atacou primeiro a Bahia, depois Pernambuco, nesse processo houve a invasão ao Maranhão, depois foram expulsos também do Maranhão, depois expulsos de Pernambuco, e aí eles passam a produzir um açúcar melhor e mais barato na região das Antilhas. O resumo é porque as Antilhas são mais próximas da Europa, então isso diminui o custo, e com mais capitais, com mais investimentos, eles aprenderam a técnica de produzir açúcar aqui no Brasil, na região de Pernambuco, e aí eles vão ganhar essa concorrência, além de destruir os engenhos brasileiros quando eles se retiram do Brasil. Gente, e aí a gente entra na parte do açúcar, né, mas na parte da sociedade do açúcar. E aí, se vocês estão observando, nós temos uma sociedade basicamente dividida entre senhores e escravos. Então, na sociedade, praticamente todo mundo ou é senhor ou é escravo. Porque mesmo as pessoas mais humildes, elas trabalhavam e lutavam para ter seu escravo, então acabavam na condição de senhores. Então, todo mundo quer ser senhor. Então, é uma sociedade que tem pouca... a gente costuma dizer que existem grupos de exceção à regra, mas quem seriam esses? Seria um funcionário público, seria um padre, mas mesmo esse pessoal, eles também têm escravos. Então é por isso que é meio complicado, tá bom? Discutir. Então fiquem atentos a isso. Oficialmente, uma sociedade de senhores e de escravos. Aí a gente vai dizer o que então? Quais são as características dessa sociedade? A primeira delas, ela é patriarcal, né? Os homens estão à frente, a mulher não tem espaço, conservadora, tá? Escravista, rural, porque ela vive muito mais no campo. E, para encerrar essa parte, rigidamente hierarquizada, elitista e quase estamental, ou seja, quase... estamental já quase não tem mobilidade. Ela é, então, patriarcal, conservadora, escravista, rural, rigidamente hierarquizada. Elitista, quase estamental, certo? Discutindo agora o papel dos negros na sociedade, a situação deles, a gente costuma dizer que na época do açúcar, tá, e durante o Brasil, durante muitos anos, tem um padre, certo? Esse padre chama-se Padre Antonil, que deixou uma frase que dizia assim: os escravos são as mãos e os pés do senhor de engenho. Aí as pessoas usam muito só esse trecho, mas ele completa, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar, aumentar a fazenda, nem ter engenho corrente. Ou seja, nada funciona no Brasil, nada prospera no Brasil se não for com o trabalho dos escravos. E você pode perguntar, mas professor, por que optaram pela mão de obra escrava negra e não, por exemplo, a indígena? Existem várias razões. Do ponto de vista do lucro, que é o principal ponto, era muito mais fácil controlar o tráfico de escravos, porque eu venho da África para o Brasil,
no que eu venho, nos portos, eu posso controlar quantos escravos entrarem e poder cobrar impostos. E os índios, como ficavam soltos, eu não tenho como controlar quem é o índio que foi escravizado agora, antes ou depois. Se o índio morreu, o cara pode usar o documento do que morreu, pelo do novo, ninguém vai perceber. Então era muito difícil controlar. Então o principal ponto era mais fácil dar lucro para a coroa portuguesa. Agora, do ponto de vista religioso, dizia-se até que os negros não tinham alma, que eles eram amaldiçoados, que a cor negra era a marca de Caim, que eles eram o grupo que abandonou Moisés, Deus amaldiçoou eles e por isso a cor é negra. Tá bom? O que mais? A gente vai dizer então que o índio não, já o índio na América, Satanás dominou a América, e como Satanás dominou a América, o índio passou, né, a ser controlado pelo Satanás, então era necessário recuperar a alma do índio, né, que aqui era o jardim do Éden perdido, então tinha que, né, trazer Deus de volta para o coração das pessoas, resgatar essas almas. Um outro ponto também é o cultural, porque diziam que o negro era apto ao trabalho, era trabalhador, não fugia, e de fato, o negro no começo não fugia, ele não conhecia o território, vai fugir depois, ele reage de outras maneiras, desde muito cedo. Já os índios conheciam o território e fugiam, e culturalmente o índio não acumula. Então o índio tinha oportunidade, ele fugia, ele não aceitava ser prisioneiro. E isso aí irritava os brancos que queriam que o índio aceitasse a escravização, tá? Coisa que os negros, infelizmente, tinham mais dificuldade por chegarem de uma outra terra para cá. Agora, de onde vinham os negros? Onde vinham os negros? A gente tem aqui, ó, nas três cores que vocês estão vendo, para o Brasil veio muito mais essa região aqui, certo? Isso aqui é a região chamada dos sudaneses, e essa região aqui é a região dos chamados bantus, tá? Mais amarela. Nota que os bantus abasteceram o norte do Brasil e abasteceram mais para o sul, e os sudaneses mais a região central da Bahia. Agora, os sudaneses, quando eles eram convertidos à religião islâmica, eles se chamavam malês. Por isso que tinha aquela famosa revolta dos malês, tá? Porque os escravos islamizados que praticaram essa revolta aí, que vai explodir durante o chamado período regencial, tá bom? Gente, observem que a gente diz ironicamente que o salário do negro era os 3 P's, pão, pano e porrada, então a gente vai ter várias ilustrações, o pelourinho, tá? A palmatória, e às vezes eles eram colocados uma espécie de cangaia no pescoço, acorrentados até os pés, principalmente aqueles que fugiam muito. Agora, isso não quer dizer que o negro aceitava, viu, gente? Ele não aceitava. O pão, o alimento, basicamente era farinha de mandioca, carne seca, né, o charque, dependendo da região. O pano, a roupa era bem grossa, feita de algodão, né, e a porrada era a disciplina, infelizmente, que eles tinham que tolerar se eles tentassem fugir ou se voltassem contra o sistema. Agora eles vão reagir? Vão, de várias maneiras. Então, assim, vai ter fuga que vai formar quilombos, eles vão atacar feitores, vão atacar senhores, entravam em depressão e preferiam morrer do que continuar como escravos, então alguns entravam em depressão profunda, isso é chamado de banzo. Então temos aqui uma imagem aqui que representa aí os quilombos, e aqui uma imagem dos escravos atacando seus senhores, certo? Agora eles também podiam amarrar o serviço, fazer mais lento, por isso que tinham feito para evitar que isso acontecesse, eles cometiam aborto, cometiam suicídio, tudo para não continuarem na condição de escravos. Pois bem, gente, isso aqui foi um pequeno resumo, espero que tenham gostado. Até a próxima, professor Ramsés Magno. Se inscrevam no canal, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativem aí o sininho também, curtam os vídeos. Um abraço.